Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui com um vídeo aqui, né, da nossa Expo Industrial, hoje já no terceiro episódio, e vamos buscar aqui hoje falar sobre soluções de logística na era da transformação digital. E para falar com a gente e acompanhar o nosso podcast aqui, o nosso bate-papo de hoje, totalmente informal, o papo de boteco, né, que a gente costuma gostar de falar, bem tranquilo. A gente chamou 3 especialistas na área de logística, né, que vão trazer as suas soluções e depois vão também levá-las à nossa exposição da Expo Industrial, onde o nosso professor André Bastos está organizando. E aí vamos por ordem, né, alfabética aí, já deixar a palavra para o Adilson contar um pouquinho dele e abrir, né, o nosso bate-papo de hoje. É com você, Adilson. Opa, obrigado, Barreto. Obrigado a todos aí que estão, Aster, Bastos e Daniel. Primeiro, é um grande prazer poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre algo tão importante, de forma geral, que impacta todo mundo, né? Cada pessoa em casa, fora de casa, indústria, comércio, é impactado diretamente pela logística. Então, é um tema realmente que cabe a todos, não somente a indústria, mas qualquer pessoa de qualquer área. Falando um pouquinho de mim, primeiro eu sou de Florianópolis, nascido em Florianópolis, de pai, de vô, de bisavô, então eu sou manezinho raiz que falam, né? Então, realmente estou há muitos anos, por gerações aqui na ilha. E continuo na ilha até hoje, continuo aqui em Florianópolis. Me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois da universidade, então, entrei para a área de negócios e trabalho nessa área de empreender e desenvolver tecnologias há 35 anos. Então, também faço parte do universo industrial com uma das empresas que é a Destinec, mas aqui eu toco, eu Leveltech, eu então, nessa minha caminhada, eu também estou muito ligado a questão de turismo, né? Hoje eu coordeno um grupo de empresas, startups, de logística, e também lidero um movimento catarinense para a logística 4.0. E, eventualmente, a gente pode falar um pouco sobre esse movimento aqui nesse podcast. Acredito que seja isso, então. Fique à vontade aí para o próximo. Obrigado, pessoal. Muito bem, a apresentação aí do Adilson. Daí agora, por sequência aí, a gente vai ouvir um pouquinho do Aster, né, contando um pouquinho quem é ele. A palavra é sua, Aster. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês. Me chamo Aster Santana. Eu também vim da UFSC, fiz mestrado, graduação e mestrado em matemática na Federal de Santa Catarina. Também dei aula ali, vários cursos da engenharia durante 3 anos. E aí, depois, entre 2014 e 2020, eu morei nos Estados Unidos, onde eu fiz um doutorado em pesquisa operacional. Pouca gente sabe o que é pesquisa operacional, mas de forma resumida é matemática aplicada a resolver problemas da indústria. Aí eu trabalhei logo depois para 3 empresas americanas, uma de consultoria e 2 de software. Em 2022 eu já estava de volta no Brasil com a minha família e fundei a Mipwise, uma empresa de tecnologia que desenvolve software sob medida para otimização de processos produtivos e logísticos da indústria. Além disso, eu sou head da vertical de manufatura 4.0 da ACAT e também gosto bastante de dar palestras, principalmente sobre temas de inteligência artificial e tecnologias relacionadas. Como eu falei, é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje e compartilhar um pouquinho da minha experiência e conhecimento com vocês. É isso aí. Obrigado, Aster, pela apresentação. Depois a gente vai ter bastante assunto para tocar. E agora, para finalizar com o nosso terceiro convidado de hoje, o Daniel, falando um pouquinho dele aí, fazendo uma introduçãozinha. Com você, Daniel. Claro, claro. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, aprendendo um monte com esse time gigante que nós estamos presente. O Adilson, o Aster, o André, o Bastos, sem dúvida são pessoas que têm muito a nos ensinar. Um pouquinho da minha história, sou empreendedor desde muito jovem, fundei minha primeira empresa aos 16 para 17 anos de idade, tive algumas experiências no caminho
E logo em seguida, então, tive um primeiro exit, que foi uma outra startup que atendia o varejo e distribuição. Depois desse exit, eu fiquei um tempo no período sabático até me tornar sócio cofundador da Evo Hydrogen. A Evo hoje ela é a empresa líder nacional no mercado de descarbonização de frotas. A gente aplica hidrogênio verde, que é uma tecnologia nova, em veículos, fazendo com que esses veículos passem a ser carbono neutro. Além disso, os veículos que utilizam hidrogênio verde como matriz energética, em conjunto com o diesel, consomem menos combustível, fazendo com que eles passem a ser mais rentáveis também. Eu acho que seria isso e espero que no decorrer do bate-papo a gente consiga aprofundar mais alguns assuntos. Excelente, galera. Perfeito, André, só você colocou no meu áudio, melhorou? Tá tranquilo? Melhorou. Melhorou bastante. Tá bem. Então tá ótimo. Show de bola. E hoje a gente, né, vamos seguir aqui com 3 pilares, né, que a gente antes na nossa gravação, a gente conhecendo um pouquinho, conversando um pouquinho, a gente viu que cada um tem uma expertise, tem um segmento mais forte. O Adilson, ele tem o seu know-how mais na logística externa, né, de atendimento. A gente vai colocar e ponderar e vai ouvir um pouquinho dessas soluções que ele traz, dos desafios, né, que ele encontra dentro da área de logística no atendimento externo. Depois, na sequência, o Aster vai comentar um pouquinho, né, falando da logística interna, né, do que traz dentro da cadeia de suprimento interna, o que é a gestão de estoques, né, para a gente evoluir nesse conceito. E para fechar com chave de ouro, a gente vai trazer o assunto do momento, o ESG, como o Daniel já adiantou um pouquinho para a gente aqui, e a gente fazer mais com menos, poluir menos, entregar uma frota, porque a gente precisa fazer as mercadorias chegarem nesse Brasilzão do meu Deus, né, que tudo é longe, né, e aí a gente vai desenvolvendo esse bate-papo de hoje, e já começando, eu vou perguntar para o Adilson, né? Adilson, quais os principais desafios, né, da logística industrial que você tem e as suas soluções, né, para a logística externa, né, a logística de entrega, a logística de pátio, a logística, né, de soluções, né, que a gente tem para que a indústria e os centros de distribuição, os produtos cheguem mais, melhor, e que a gente não use a logística como um gasto, né? E sim agregue valor. Conte aí pra gente. Perfeito. Acho que não é só um assunto meu, né? Acho que todo mundo aqui pode, com certeza tem coisas para falar dos desafios da logística. Bom, o Brasil, de forma geral, né, nós temos no Brasil, de forma geral, uma logística, de certa forma, até caótica, né? Nós temos um grande problema que o nosso transporte é focado no transporte rodoviário, que logicamente para alguns é um excelente negócio, mas para outros é um péssimo negócio. 70%, praticamente, de 60% a 70% de tudo que é transportado por rodovias, e não precisa ser um transportador para saber que as nossas rodovias são lastimavelmente precárias, né? Nós não temos uma capacidade aí para colocar tanto produto nas estradas, tantos caminhões nas estradas, então isso é um grande problema. O maior desafio hoje para a logística em si é a infraestrutura. No entanto, nós temos alguns outros, né? Nós temos a questão da falta de tecnologia, porque se nós temos problemas e nós não aplicarmos a tecnologia para mitigar esses problemas, então os problemas acabam nos batendo diretamente, né? Nós temos também problema da questão fiscal, né, para a parte de transporte, é bastante precária. Nós temos a falta de investimentos em outros modais, né, como ferrovias. Então, nós temos uma série de desafios a serem mitigados aí. E quando a gente fala em desafios, principalmente da infraestrutura, geralmente as empresas, quando a gente vai oferecer uma tecnologia, não, mas meu maior problema é a infraestrutura. E acabam focando em tentar jogar todas as suas dificuldades para esse problema que já existe. Mas esquecem, né, ou não estão devidamente
aculturados para entender que precisam investir em produtos, em tecnologias, para você contornar os problemas que a infraestrutura causa diariamente. Porque resolver o problema da infraestrutura, mesmo que a gente invista, por exemplo, Santa Catarina precisa de 20 bilhões serem investidos na parte de infraestrutura até 2027, para que a gente tenha um ambiente, uma infraestrutura adequada para suportar a nossa capacidade, a nossa necessidade. No entanto, a gente sabe que a infraestrutura sempre corre atrás, ela nunca corre na frente. Então, o problema de infraestrutura não vai acabar em 2027, mesmo que se tenha 20 bilhões para serem investidos, né? Porque vai continuar aumentando a demanda, as indústrias vão produzir mais, as pessoas vão comprar mais, nós vamos exportar mais, e Santa Catarina, ele é um hub de logística hoje, né? Então, muita coisa da produção nacional acaba sendo escoada para os nossos portos. Mesmo nós tendo um problema ali em Itajaí recentemente, com a inatividade do porto, mas nós somos eficientes nessa questão. Então, tudo passa por ali. Então, inclusive, quem passa por ali, né, por Itajaí, conhece o problema que é o que a logística está causando, inclusive, de transtornos para toda a população, né, não só para as indústrias. Então, o nosso grande desafio, realmente, lógico, tentar mitigar o problema da infraestrutura e outros problemas, né, mão de obra, né, nós temos também bastante coisa para falar sobre isso, mas nós temos que investir em tecnologia para mitigar esses problemas. Eu posso, se me permitir, eu posso complementar um pouquinho a fala do Adilson? Sim, pode. Muito legal isso que o Adilson trouxe, né? Então, a gente tem uma tendência a olhar isso, né? O problema é a infraestrutura, mas para olhar do ponto de vista de cada empresário, né? De cada indústria, tem pouco que a gente pode fazer com relação a isso, né? Não é uma empresa que vai resolver o problema da infraestrutura. E aí a pergunta, né, volta para a gente. Então, qual é o melhor que a gente pode fazer com o que nós temos, com o que está ao nosso alcance? E essa é uma bandeira que a gente carrega bastante aqui na Mipod. Você precisa ser engenhoso e tirar o melhor proveito dos recursos que você tem disponível. Se você pudesse trazer mais recursos, sempre daria para resolver, né, qualquer problema. Mas o desafio aqui é como é que você tira o melhor proveito do que você tem. A infraestrutura é essa, vamos levantar a bandeira e pedir para melhorar, mas enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer? E aí o ponto que eu trago vem o que o Adilson também já mencionou, que é a questão da tecnologia. A tecnologia pode te ajudar a fazer isso. Então, a tomada de decisão, o planejamento, como é que você se planeja, como que você se organiza, como é que você usa a tecnologia para te permitir otimizar os teus processos e fazer o melhor que você pode fazer mesmo diante dessas circunstâncias. Acho que essa é a provocação. Inclusive, Aster, onde há muitos problemas, como na nossa logística, é onde a capacidade de uma empresa se destacar com relação a outra, porque se tudo fosse muito bom para todo mundo, cara, você se destacar ia ser muito difícil, não é? Agora, quando o problema está visto, todo mundo conhece, em vez de ficar chorando no problema, porque é o que está aí, não adianta, quem consegue explorar melhor ou contornar melhor esses problemas serão aqueles que irão se destacar no mercado. Competitividade está aí. Desafio igual oportunidade. E você vê, nós temos toda uma cadeia logística que parte desde dentro da indústria até o consumidor final na ponta. Aí passa por uma série de problemas, eu acho que é uma pergunta muito boa e muito ampla, que dá uma discussão tremenda, justamente por isso. Porque nós temos problemas que vão do transporte rodoviário de carga, que vão dos modais de transporte, né? Lembrando que o problema não é o transporte rodoviário de carga, porque o Brasil, do tamanho que é hoje, seria praticamente impossível cobrir ele uma malha rodoviária com hidrovias, então teria que existir, de qualquer forma, o transporte rodoviário de carga. O que precisa é se dar melhor condições e mais segurança para os transportadores continuarem operando nesse mercado. Você vê, hoje em dia o frete está extremamente desvalorizado por uma série de consequências e os custos estão muito elevados. Isso reflete na venda, na entrega, na prestação final do serviço para o consumidor, né? E isso é um problema da entrega, sem falar da logística reversa, que eu acho que hoje é o maior gargalo da maioria das indústrias, é como que se trabalha com isso num país tão grande como o nosso, com um sistema que até então é estatal em pequenas cidades, que é o Correio, né, com pouquíssimas concorrências para fazer as microcoletas. Então tem uma série de coisas aí que podem ser englobadas e discutidas ao decorrer desse bate-papo.
Não, muito bacana. E eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para o Adilson. Eu vivi uma gestão caótica de atendimento de pátio. E na época, né, a gente tinha um quadrinho lá, né, que a gente escrevia, carreta A vai entrar tal hora, carreta B vai entrar tal hora, tal. E a gente tinha que carregar e descarregar num espaço físico muito pequeno e um fluxo de cargas muito grande, né? E eu queria entender um pouquinho, né? Eu não vivi a experiência do TMS. Eu queria entender como funciona o TMS, o que ele traz de soluções e o que ele ajuda dentro dessa sistemática. Se puder explicar um pouquinho para mim, Claro, Adilson. claro. Mas não, mesmo que faça muito tempo que você trabalhou com caneta e papel, né, e planilhas Excel, não mudou muito, tá? Se você visita grande parte das empresas de transporte ou até mesmo na parte de logística de indústria, a grande maioria ainda está no Excel. Tá? Não saiu muito disso, não. Lógico que algumas se destacam, que investem na tecnologia e tudo bem. Até então, falando um pouco sobre isso, entra na nossa linha de produtos. Nós trabalhamos com TMS, e quando a gente fala de TMS, que são sistemas de gestão de transporte, nós temos dois grandes grupos, que são quem tem o produto e precisa ser transportado e precisa gerenciar, né? Ele mesmo pode fazer o processo de entrega, mas ou contrata transportadoras. E também tem um TMS para as transportadoras, né, que organiza toda a parte documental, toda a parte de transporte também, entregas, last mile, entrega na porta da casa das pessoas, etc. Mas, então, hoje, né, quando se tem um TMS, quais são o que já foi superado desse problema que você teve aí, de ter que gerenciar a gestão de docas, gestão de planejamento de entregas ou de carregamento em papel. Os TMS hoje, os sistemas de gestão, eles controlam desde o momento que você tem lá relacionado os pedidos, né, que serão entregues, serão demandados, serão enviados. Então, ele começa dali, junto com o sistema de gestão da empresa, o ERP, a trazer essas informações para montar um planejamento de entregas, de cargas, né? Então, como eu vou, de que forma eu reúno as minhas cargas para mandar isso para o mercado consumidor. Então, tem toda essa parte de gestão que precisa ser controlada, que aí também entra o Aster aí com cálculos para que você faça todo um processo de gestão adequado, né? Também entra na indústria, na parte interna, né, dos cálculos de produção, mas quando então essa entrega começa, aí tem o planejamento das docas que você falou ali, né? Então essas entregas vão ser carregadas por quantos veículos, quais veículos, que horas eles entram. Então os sistemas hoje, eles conectam os fornecedores de transporte, que são as transportadoras, com o transporte, com a gestão de transporte do embarcador, que a gente chama, que são as indústrias, né? Então, isso já fica conectados, eles se inscrevem pelos horários, quando chega na portaria, já lê ali o QR Code daquele motorista, ele está liberado ou não está, já vai para a doca certa, tem um tempo certo de carregamento, se teve algum atraso, o sistema gerencia os outros processos de entrega. Então, depois disso que é entrega, aí tem a torre de gestão, né? Então, a empresa, que é o embarcador, que é a indústria, ela entende e vê em tempo real como está o processo dela de entrega. Se a entrega, porque, lógico, a responsabilidade foi passada para a transportadora ou até mesmo para a área de transporte dela, mas o cliente não quer saber está na mão de quem. Né? Ele comprou com a empresa tal, ele quer receber. A responsabilidade é da empresa, não é da transportadora. Agora, se a empresa contrata mal a transportadora ou se a transportadora teve um problema eventual, a empresa precisa estar sabendo disso para poder gerir, para já fazer contato com o cliente, para administrar esse possível descontentamento. E depois desse processo, onde o TMS mais ou menos fecha, tem muito mais coisa, logicamente, eu contratei a transportadora, né? Ou tem várias transportadoras, eu preciso saber qual o frete mais adequado para esta demanda, para essa carga que eu tenho. Se é por prazo,
eu vou ter um determinado valor com uma transportadora, se é por preço, eu tenho para outra, mas eu vou passar por tais cidades, qual eu tenho o melhor custo-benefício. Então, este é um ponto importante, e não só isso, quando as empresas transportarem e começam a chegar os CTS, né, que são os documentos fiscais aí do transporte, de cobrança também, as notas fiscais, será que a transportadora está me cobrando exatamente aquilo que foi combinado por quilo, por dificuldade de entrega? E já como são muitos documentos, as empresas acabam fazendo uma verificação por amostragem, né? E com o sistema vai bater todos os documentos com todas as tabelas, que são complicadíssimas tabelas de transportadora, para saber se aquilo que foi cobrado, está sendo cobrado, realmente foi aquilo que foi combinado em contrato. Então, ou seja, tira todo um peso administrativo e despesas e custos das costas desse pessoal que continua hoje com a planilha na mão e tendo que se virar, não é nem nos 30, é nos 15, porque o transporte é mais rápido do que o resto, né? Então, é um problema. Ô, Adilson, deixa eu fazer uma perguntinha. E o quanto que as indústrias... a gente já falou de soluções para a indústria. O quanto que as indústrias hoje dispõem, né, ou utilizam esses sistemas, por exemplo? Ou tem muita gente lá na munheca? Ou como é que tá a intensidade de uso disso? Certo. De soluções como essa? Eu não tenho uma estatística, mas, assim, principalmente... quando a gente fala desse mercado de transporte, olhando para as transportadoras em si, eu tenho uma percepção de que mais ou menos 30% das empresas estão com tecnologia TMS em algum nível, né? Não nos melhores, muitas delas, aí já vão para as grandes empresas, mas uma parte ali de 30%. Quando a gente fala de indústria, pouquíssimas indústrias, eu não diria nem 10% possuem TMS. Caramba! E é acessível do ponto de vista financeiro? É muito acessível, tá? Principalmente para uma indústria, tá? É muito acessível. E por quê? Porque, logicamente, não é uma questão de custo, é uma questão de investimento com retorno direto. Em poucos meses, não só se pagou, como reduziu, aumenta a lucratividade de forma bastante importante, porque a gente tem que lembrar que no Brasil, praticamente 12% do PIB das empresas é despendido em logística e transporte. Sim, tá? Sim. Então, deixa eu só... Desculpa aqui. Esqueci de botar no silencioso, né? Bom, faz parte. Então, ou seja, se é um custo tão grande de produção e de entrega dentro da indústria de forma geral, então você imagina se desses 12% você reduzir 10%, 15%, né, dentro de uma indústria, Sim. O quanto isso não é efetivo, né? Então, os custos, realmente, em termos de reais, é muito pouco para se ter um resultado tão grande. E a que você atribui o fato desse número de utilização, dessa tua percepção de utilização ser tão baixo? A que se atribui? Falta de consciência do empresário? Falta de soluções disponíveis? A que você atribui o uso tão baixo de uma solução que acaba reduzindo aí significativamente o custo? Você até me fez uma pergunta que, se eu for começar a falar aqui, eu vou ficar com... Só a principal. O tempo, mas eu gostaria de entrar nesse assunto, né? Não digo simplesmente, é principalmente a questão cultural. Tá? Cultural. Primeiro, quando a gente fala de transportador, né, a maioria dos transportadores não tem consciência de tecnologia ainda. Né, até mesmo por uma questão de como as transportadoras geralmente se originaram. Né? Não menosprezando, não falando mal, porque isso é o que acontece na maioria dos negócios, mas grande parte das transportadoras foram caminhoneiros, né, foram caminhoneiros que trabalhavam para alguma empresa, depois eles compraram o seu caminhão, deu certo, compraram 2, 3, 4 e criaram um grande negócio com histórias lindas, né, mas que muitos deles não têm um olhar para a tecnologia, eles têm um olhar para a estrutura, né, da empresa, que são caminhões de qualidade, quanto mais melhor, tal. Então até tem uma historinha que depois que eu posso contar. Então, na cultura das transportadoras tem muito disso, o que impacta, logicamente, toda a cadeia de transporte de uma indústria. Né? E nas indústrias, o foco dela é a manufatura.
Tanto que a gente ouve aí manufatura 4.0 e manufatura 4.0 para lá e para cá. E as empresas se consideram indústria 4.0 quando tem uma manufatura 4.0. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais aberta, menos obtusa nesse caso, será que eu tenho uma indústria 4.0 completa se eu não tenho uma logística 4.0? Ou seja, eu estou produzindo com as melhores tecnologias, IoT, inteligência artificial, Big Data, mas na hora que eu recebo a matéria-prima e que eu mando o meu produto acabado para o mercado, eu mando de qualquer jeito, contrato qualquer transportadora, a caixa é virada 10 vezes, continuando com aquela setinha para cima de qual lado, ou seja, não existe um cuidado, também é cultural, né? Por conta disso, então, a tecnologia para a logística, ela ainda tem muito que se desenvolver, por isso que depois eu vou pedir um pedaço aqui para falar dessa parte do que nós estamos fazendo na CAT. Legal, legal. Legal, muito importante. Vendo como o Adilson citou, né, a indústria, ela vai lá, melhora o seu produto, faz um produto de extrema qualidade, e depois passa para a logística, daí a logística entrega de qualquer forma, aí chega o produto, né, no meu caso eu trabalho no ramo de baterias, a gente sai com um produto extremamente perfeito, em todas as condições adequadas, e o cliente final reclama que a bateria está amassada. Eu falei, puxa, mas amassou no transporte. Então, a gente vai correr para o transporte, né? Então, é um toque aí que realmente o Adilson colocou bem. E infelizmente, você é o responsável, né? Porque você que Sim. contrata a transportadora, querendo ou não, o cliente não quer saber quem é a culpa. O cliente não quer saber. Ele quer a bateria inteira. Ele quer a bateria inteira, ela quer no prazo, quer na hora certa, né? E todas as dificuldades que a gente enfrenta aí dentro dessa sistemática. Esse tema da adoção aí, se permitir só fazer um complemento rápido do que o Adilson falou, porque esse tema da adoção da tecnologia eu acho muito, muito relevante. E eu fiquei impactado, eu não sabia dessa estatística aí, Adilson, de 10% das empresas, aproximadamente 10%, tem TMS. E vejam só o contraste, né? Se você parar para pensar na jornada de transformação digital, estamos pensando em melhoria de processo, nesse caso, melhoria de processo na logística, né? O que é a base para isso daí? É você ter dados. Então, qual que é o problema de você ter uma planilhinha, de você ter no papel? Você tem um dado lá, mas você mal consegue usar isso daí. Quando você foi para uma planilha de Excel, você começa a gerar algumas estatísticas básicas, começa a ganhar um pouquinho de visibilidade. Quando você tem um TMS, né, um sistema de gestão de transporte conectado, como o Adilson falou, agora é como se acendesse a luz do quarto. Agora você sabe onde você está, você consegue ver o que está acontecendo, né? Então, você tem uma capacidade de tomar decisões muito mais rápida e decisões muito melhores. Só que aí, o que eu trago é que não acaba por aí. Então, para ver como a gente está atrasado ainda, né? Porque o próximo passo, a Adilson até já meio que deu a deixa ali, né? Agora que você tem um TMS, de repente o teu TMS já consegue te ajudar a escolher qual que é a melhor empresa que você tem que contratar para fazer um determinado transporte. O que é isso? Isso é uma espécie de inteligência que já está ali. Só que isso vai muito além. Enquanto nós tivermos pessoas tomando decisões tão complexas, decisões que envolvem grande volume de dados, um número de combinações absurda, astronômica, se você parar para pensar, que envolve incertezas, decisões repetitivas que você tem que tomar em tempo real, que precisa de consistência. Enquanto nós tivermos pessoas tomando essas decisões, eu garanto para vocês, nós não estamos sendo eficientes. Ou não tanto quanto poderíamos. Até ontem assim, desculpa, Gil, só para complementar, e vai continuar. Aí vem a questão da cultura, tá? Porque vai continuar assim até a água bater na bunda. Porque daí tem, né? Parte da cultura ali é o jeitinho brasileiro, né? Tá funcionando. Eu sempre fiz assim, funcionou. Até vir uma Amazon lá de fora, até vir uma DHL lá de fora, que faz a coisa sistemática e otimizada, e aí come a tua margem de lucro, e aí você é forçado a fazer alguma coisa ou mudar de carreira. Só uma pergunta rápida. Mas de onde são os teus principais clientes hoje? Então, de problema de logística, nós estamos começando a pegar cliente aqui no Brasil. Felizmente, eu fico muito feliz de saber que as indústrias aqui, a Embraer, a Tramontina, estão começando a abrir os olhos, estão começando em busca disso,
mas meus principais cases são dos Estados Unidos. E por isso que eu falo que é um contraste enorme. Enquanto eu estava em 2020, 2019, desenvolvendo soluções para os grandes correios americanos, que estavam tentando otimizar ao máximo esse processo logístico, né, tanto fora como dentro do galpão, dentro da fábrica, dentro do centro de distribuição. Aí aqui no Brasil a gente ainda vê muito disso, né? Essa estatística eu ainda estou abismado ainda. 10%. 10% da indústria. Vou botar do outro lado, 90% não tem sequer um TMS. Cara, é triste, assim, de ver. Mas, de novo, tá aí a oportunidade, né? É bom, né? O mercado tá grande, então. Não, é engraçado, e partindo agora para uma logística interna, uma logística de armazenagem, o Astor teve a experiência aí norte-americana e a gente, vamos fazer uma propaganda aí da DHL, né? DHL, que tem também a questão do Mercado Livre, né? Vamos ajudar aí, eles estão precisando, né, de propaganda. Mas é engraçado que eu conheci, né, alguns centros de distribuição, e aí a gente vê, assim, desde de centros de distribuição, onde toda a separação é feita já automatizada, né, onde se lê o QR Code, já separa a carga para onde é o destino final, já tem a dupla checagem, já vai para as docas já organizadamente, a chance de erro é minimizada ao extremo, e parques da DHL que funciona do mundão antigo, onde tem lá seus 30, 40 colaboradores, bipando um por vez, esse aqui vai para a rota 14 e joga lá dentro do caminhão, rota 15, joga no outro caminhão. E depois vem uma outra conferência cega para ver se bateu todas essas conferências. Então a gente, dentro de um sistema, de uma multinacional, que é um exemplo de logística, a gente vê esses mundos, né, já tão discrepantes, né, de tecnologia, e aí trazendo para a realidade, falando um pouquinho, né, da logística interna, se puder contar um pouquinho da sua experiência, Aster, a logística de separação, a logística do próprio WMS, o que nós ganhamos, né, na movimentação inteligente, na curva ABC de movimentação dentro do armazém, né? Muitas vezes a gente tem a sistemática de armazenagem, ela não tem uma lógica, né? Não se segue um FIFO adequado, a gente perde mercadoria por não fazer uma gestão adequada dentro dos nossos armazéns. Aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, as suas soluções e o que você usa aí de ferramentas para ajudar a gente dentro da indústria a perder menos produto e ser mais ótimo na separação. Isso, é ser mais eficiente, né? O objetivo é esse, né? É como eu falei lá no início, é o que você pode fazer para tirar o melhor proveito dos recursos que você tem agora, né? Então é bem nessa pegada que nós vamos. Então aqui na MePos, só para dar um pouco de contexto, né? A MePos não tem um produto. Nós temos até duas soluções, são soluções pré-prontas. Eu digo pré-prontas porque a gente sempre acaba customizando, tá? E essas soluções é uma de otimização de estoque, né, de gestão de compra, reposição de estoque, e uma de planejamento de produção. Mas antes de falar disso daí, só para dar um pouco mais de contexto, o que a gente faz é um processo de mapear as dores, o desafio da indústria, ou mais especificamente, mapear os processos que podem ser melhorados. Depois, a partir disso daí, nós fazemos modelagem desses processos, modelagem matemática, e aí é que entram os modelos matemáticos de machine learning, de otimização matemática, de simulação, ou qualquer outra tecnologia de inteligência artificial que faça sentido. E aí, então, a gente empacota isso na forma de um software customizado, sob medida, que vai dar suporte à tomada de decisão, né? Então, agora, tomada de decisão em que sentido? É justamente para prescrever o que aquele planejador, aquele gestor, precisa fazer para tirar o melhor proveito dos recursos. Então, vamos dar o exemplo do estoque, né? Quando você olha para o problema de estoque, que basicamente é decidir duas coisas: quando e quanto repor de cada item. É isso. Colocar de forma bem simples é isso. É tão simples que até dá a impressão que a solução deveria ser muito simples também, né?
A verdade é que não é tão simples assim. Bom, depende do seu objetivo. Se você quiser simplesmente gerir um estoque, né, você pode comprar e repor quando você quiser. Mas se o seu objetivo é manter os níveis de estoque tão baixo quanto possível, e tão baixo quanto possível é baixar ele, mas gerindo o risco de uma ruptura, aí o negócio fica um pouco mais delicado. Porque agora não dá para você olhar em apenas uma dimensão. Como, por exemplo, se você olha só para uma curva ABC, você olha para o valor do produto e você dá atenção para o produto que tem um valor agregado maior, mas você esquece daquele produto de valor agregado pequeno, que é um insumo, que é uma matéria-prima para depois produzir o item que tem valor lá no final, você vai entender que se faltar aquele item, vai parar a tua produção e isso é um problema. E aí você começa a ver todas as dimensões que aparecem. Mas nesse caso, o grande desafio aqui é que você tem muitos itens, e aí uma pessoa até poderia mais ou menos gerir um item de cada vez. Mas quando está falando de centenas ou milhares de SKU, cara, se torna impossível. Mas o negócio fica mais complicado, porque quando a gente está falando de otimização de estoque, nós estamos falando de um problema que envolve incertezas. Aqui, basicamente, incertezas que vêm de dois lugares. E todo mundo que trabalha com isso reconhece e vai saber. A incerteza da demanda e a incerteza do lead time, o tempo de entrega. E essas duas incertezas, elas se combinam, quase como duas ondas, quando se chocam, assim, você não sabe o quão alto isso pode ir. É um fenômeno difícil de modelar. Então, se você não modelar essa incerteza, o que você vai fazer? Colocar o teu nível de estoque lá em cima. E ainda assim, você vai ter ruptura de vez em quando. Então, esse é o desafio da decisão. Então, de novo, eu te pergunto, como é que você pode decidir quando e quanto comprar de cada item num cenário como esse? Se você não tiver o suporte de um sistema que tenha algum tipo de inteligência embarcada, que não seja só um sistema que te dá visibilidade. Eu posso te mostrar qual é a previsão da tua demanda. Eu posso ser bem assertivo nisso. Mas eu posso te garantir, toda previsão de demanda tem um erro ali envolvido, tem uma incerteza. A mesma coisa para o lead time. Se você não modelar isso daí, você nunca vai ser tão eficiente quanto poderia. Então, de novo, enquanto você não tiver um sistema que traga essa inteligência, que te diga que tipo de decisões você tem que tomar, vai ser muito difícil. E aí, para deixar isso bem tangível e dar um exemplo que eu gosto de trazer sempre, é o exemplo do Waze, do Google Maps, né? Do GPS. Você poderia simplesmente pegar o seu Waze ali e só olhar o mapa colorido bonitinho, né? Sim, tá uns dados ali, você tem visibilidade dos dados, das ruas, das rotas possíveis e de como está o trânsito, mas no final o que realmente te ajuda com o Waze ou com o Google Maps é que ele te diz exatamente como você sair do ponto A e ir até o ponto B. Esse é o objetivo final, sabe? É isso que a gente tem que procurar. Com dados imprevisíveis, né? Que é o tráfego, o problema e viabilidade de alguma rua. Então, isso é o mais importante aí essa disponibilidade ou olhar para a questão dessas variáveis, né? Isso, por isso que tudo começa com a coleta de dados, né? Então, de novo, quando uma empresa não tem nenhum TMS, quando a empresa não tem um sistema, um RP que colete esses dados e que dê visibilidade, não dá para fazer nada. E a gente já se preparou, tá? Sim. Nesse ponto, assim, mais especificamente, ainda um WMS, né? Sim, nesse caso seria um WMS, exatamente. Então, assim, tem sistemas próprios para isso, né? Mas já aconteceu casos de a gente chegar lá numa indústria e aí começa a conversar com eles, eles descrevem o problema de estoque e tal, e a gente chega lá no depósito dele e atrás da porta está pendurada a pranchetinha com a canetinha atravessada e ali que eles dão Juro, André, juro. Aí, continua muito assim. Não dá, sabe? Não tem como ajudar. É verdade. Não tem como. E o pessoal se batendo. O pessoal se batendo para fazer mais e melhor. Né? E assim, já vivi realidades assim da gente ter contagens, né, de inventário assim, de durar semanas assim, porque a gente vivia no papel e caneta e depois do fechamento dava aquelas diferenças absurdas, né? E o diretor chegava e falava assim, não, conta tudo de novo, que não tá fechando nada com nada. Tem empresa que tem processo contínuo de inventário, né? Acabou, começa já do outro de novo. E vai, né? É o processo eterno, né? Curiosamente, essa empresa que eu falei, eles fazem inventário, eles fazem a contagem todo mês. É isso aí. E um sistema ajudaria bastante. Paga, né? E como gente envolvida, né? Parada fazendo isso.
E nessa parte assim, de olhar o para dentro de uma empresa, seja transportador, seja indústria, quer ver, então, na hora de mandar o produto para a rua, né, cara? Que aí você vê, até eles chamam de pombal, né? Que é cada veículo, como se fosse um monte de caixinha, né? Como se fosse um quadro de condomínio, assim, quadro de condomínio, não, as caixas de correio de condomínio, abertas, que chamam de pombal, aí nota tal, vai no veículo tal, nota tal, vai no veículo tal. Pô. Então a roteirização é feita pela experiência de alguém que conhece muito bem a cidade, as regiões, e não tem nada sistematizado. E a grande maioria das empresas continua sendo assim. Né? São poucas ainda que adotaram o roteirizador, enquanto o cara lá fica 3, 4 horas decidindo com quantos veículos e o que vai colocar em cada veículo, o roteirizador resolve isso em 30 segundos. Exato, né? Exato. Com uma redução de veículos na rua na faixa de 15 a 20 veículos. Exatamente. Né? Com uma redução de combustível numa proporção maior ainda, porque os veículos que vão para a rua, eles são ainda mais eficientes. Cara, assim, é um absurdo, né? Quando se olha, lógico, que é uma tecnologia que ela não é muito simples de ser aplicada, porque tem os seus desafios, né, logicamente tecnológicos, de fazer com que as pessoas usam, de entender como que a empresa quer fazer a distribuição dela, mas depois de implantado, chega a ser incrível, a empresa não consegue mais voltar para o que era. Né? Mesmo que, assim como a gente faz também, quando a gente começa a usar o Waze, a gente quer tentar desafiar o Waze, né? Não, assim, não, cara, o Waze está mandando para lá, mas eu vou por aqui. 99% tu vai quebrar a cara. Né? Numa dessas, a variável mudou no meio do caminho e você até se dá bem. Mas e você vê muito motorista, inclusive, tentando, assim, a rota que o sistema diz que ele para fazer é essa. E ele vai lá tentar fazer outra, começar onde era a última entrega, começar a fazer a primeira, só para tentar mostrar que a tecnologia não funciona, porque, logicamente, aí é questão cultural, né? Essa mudança, assim, essa chave é complicada, mas chega a ser engraçado se for a gente contar alguns casos específicos, mas é legal. Bacana. Ô Aster, me diz uma coisa, você acha que isso é um problema de resistência cultural, ou propriamente, resistência cultural da pessoa em relação à tecnologia, ou propriamente, cara, vou ter que mudar o que está sendo bem feito aqui. Tipo, vou ter que mudar meus processos para essa nova tecnologia, ou é uma aversão à tecnologia propriamente dita, entendeu? O que você pensa a respeito? Excelente pergunta, André. André, desculpa te cortar, eu vou até fazer uma ponderação aí dentro dessa sistemática, aí dentro da sua pergunta aí. Cara, o industrial, o industriário, o empresário, ele foca tanto no seu produto que é algo que ele tem medo, cara. Ele tem medo do diferente. Ele é bom naquilo que ele faz. Ele, por exemplo, eu sou bom em fazer celular. E ele tem medo de conhecer algo novo, de trazer uma tecnologia nova. Né? Não sei se faz sentido, mas é a minha percepção. Dentro da minha experiência que eu vivi nessas indústrias aí durante os 25 anos que eu trabalho em indústria, que a logística, muitas vezes, é renegado como um patinho feio, porque, assim, eles focam tanto no produto que eles esquecem que a logística é um fator de competitividade tão forte que pode, muitas vezes, trazer mais resultado do que o próprio produto que eles estão querendo mudar, querendo fazer uma reengenharia e assim por diante. Cara, então, a resposta, né, do Barreto, acho que já traz um primeiro ponto que eu ia trazer. Então, esse medo, né, é o medo do desconhecido, é o medo de perder o controle. Eu sou muito bom no que eu faço. Se você traz algo novo aqui que eu não conheço, eu tenho medo de perder controle disso daí. E quando eu falo aqui de trazer um modelo matemático que use IA, inteligência artificial, assusta, né? seja lá o que for, o cara não sabe o que é isso, ele não entende, entendeu? E tem muita gente estudada que não entende. Imagina, às vezes o cara que é simples, que ele aprendeu ao longo da vida, né, a fazer aquilo, faz muito bem feito, mas ele não tem esse treinamento. Eu tive que fazer matemática, eu fui lá fazer um doutorado lá fora, tive toda a minha experiência, eu entendo muito bem, mas ao mesmo tempo eu entendo que é difícil para as pessoas entenderem.
E é uma coisa abstrata. Quando a gente fala de melhoria de processo, é uma coisa abstrata. Se você diz assim, vamos comprar mais um caminhão, vamos comprar mais uma máquina, isso é muito tangível. Você consegue já imaginar o resultado disso. Quando eu digo que eu vou colocar um algoritmo que vai te dizer o que tu tem que fazer, que isso vai melhorar o teu processo, não sei, esse problema parece tão difícil, como é que esse negócio aí vai resolver meu problema? Então, acho que o primeiro ponto é esse, tem essa resistência com medo do desconhecido, tá? Aí eu acho que um outro ponto importante é a resistência à mudança, que todo ser humano é inerente do ser humano. Tudo não é resistente à mudança, é algo novo, né? Então, a tendência é a gente querer ficar na zona de conforto, naquilo que a gente já faz, e aí a importância de se desafiar, assim, não dar um passo maior do que as pernas, mas estar sempre se desafiando aos pouquinhos e experimentando, né? Indo lá fora. E, por fim, eu acho que é algo que pega bastante aqui no Brasil também, tá, André? É a questão do investimento financeiro. O pessoal aqui tem... Eu sinto que tem uma resistência a fazer o investimento. Por mais que, assim, tá meio que óbvio, ele já viu o vizinho investiu e dá resultado, mas, pô, pagar, né, não sei quantos reais para esse cara instalar o sistema aqui, e aí ele volta para a parte que ele tem controle. Vou investir no caminhão, vou investir numa máquina, vou investir em aumentar a minha fábrica. Eu acho que são basicamente esses três fatores, tá? E ele prefere pagar o camarada para ficar contando lá todo mês. Isso, mas é porque ele vê, ele tem controle, ele tá vendo o que tá tem uma historinha que geralmente eu conto assim, que é bem nesse tema que a gente está agora, nessa questão da conscientização, que é, lógico, primeiro a questão, o transporte, de forma geral, ele é considerado um item que não deveria existir para todas as pessoas. Quando você vai no Mercado Livre e vê lá o custo de transporte, você quer comprar frete free, né? Você quer comprar que não pague o frete. Pensa que não está pagando, mas é frete. Ou seja, ninguém quer pagar frete, ninguém quer ter custo de logística. Então, ela não é algo que é valorizada. Né? Então, você não valoriza, ninguém valoriza a logística de forma geral. Não agrega valor ao produto, né? Ela pensa no produto, olha a tecnologia tal, mas não agrega, e esse é um problema já assim de toda uma cultura, de todo um jogo comercial de marketing para desvalorizar a logística. Né? Então, quando o transportador vai cobrar, assim, cara, eu estou cobrando R$5 de transporte do meu cliente lá no e-commerce, eu não posso te pagar R$20, R$30 pela entrega. Então, aí joga as margens lá para baixo das transportadoras, que elas acabam tendo que investir pouco e tal. E nas indústrias, cara, o bebê da indústria é o produto, como o Aster falou. Né? Ele não vai ficar se preocupando tanto, não dá tanta alegria para ele investir e gastar em tecnologia. Lógico, quando a gente está falando de grandes corporações, é bem diferente, mas quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, isso é um senso comum. Então, a historinha que geralmente eu conto, e que eu gosto de contar, é a seguinte: um transportador, geralmente, quando eu comparo ele o transportador quando vai numa feira de tecnologia, né, quando vai na Expo Industrial, e uma criança indo numa ReHap. Você dá R$100 para o teu filho na ReHap e diz assim, compra o que você achar mais legal aí. Ele vai na área de tabuleiros, vai no corredor dos videogames, vai no corredor dos jogos interativos, aí ele começa a pensar, o que será que os meus amiguinhos gostam, não gostam, chega com um brinquedo, daqui a pouco troca. Né? Cara, eu estive em algumas feiras já e o transportador, e geralmente as pessoas que estão envolvidas com a logística, eles chegam lá na feira, eles não sabem, eles olham roteirizador, olham um sistema de acompanhamento de entregas, sorter, que é para fazer a separação automatizada das entregas, tal, um monte de coisa, e no final ele não sabe o que isso vai trazer de resultado para mim, qual é a complexidade de implantar isso, eu desconheço. Aí o que ele faz? Assim como uma criança ficou tão em dúvida que ela sai, pega um carrinho e vai embora. O transportador pega mais um caminhão, compra mais um caminhão e se sente confortável, porque é algo que ele conhece, como o Valber falou, né? Então, o fato de você investir naquilo que você conhece é muito mais fácil, mesmo sabendo que você foi para uma feira, às vezes, de tecnologia para logística e saiu com mais um veículo apenas, né? Mas esse falta conscientização para tecnologia, né? Sabe, o cara eu acho conscientizar primeiro. Eu acho que a gente tá num viés, assim, muito relevante para o mercado de tecnologia, mas também é importante fazer sentido aos ouvidos dos nossos clientes transportadores, amigos transportadores e também industriais. Né? Então,
como que eu vejo? Eu vejo que a operação de uma empresa hoje, ela é muito complexa. Nós somos soterrados por uma carga tributária, uma infinidade de diferenciais que ninguém sabe bem certo, todos até hoje, nem mesmo os contadores, imagino eu. Nós temos uma infinidade de ações trabalhistas e direitos que nós devemos cumprir como obrigações de normas agora, né? Normas, e além disso, nós temos uma operação que a gente tem que estar sempre ali ajustando ela para ela não, aqui a gente usa muito essa palavra, degringolar, para ela não sair dos eixos. Eu acho que o empresário, tudo que ele mais quer é que as coisas só estagnem, só continuem como estão para que ele possa, à noite, chegar em casa, descansar e dormir. E aí a gente vem, e eu me incluo nisso, porque eu também ofereço soluções inovadoras, a gente vem e apresenta para ele um bicho de 7 cabeças, no meu caso, um gerador de hidrogênio, que ele nem sabe como é, nunca nem viu. O Aster traz uma modelagem financeira, matemática gigantesca e maravilhosa. O Adilson com softwares de ponta, que clica aqui, tu vê o caminhão lá e tu pega aqui, sabe? Coisas que para ele é uma outra realidade. Eu acho que a questão que a gente enfrenta hoje, eu aprendi a vender equipamento quando eu falava para o cara, comprando equipamento da Evo Hidrogênio para o tamanho da tua frota, você ganha um caminhão por ano. Né? A economia vai te dar um caminhão novo todo ano. Se não der, eu venho aqui para você e te ajudo a comprar o caminhão. Falta um pai. Aí a gente... Por quê? Porque é isso que ele entende. Mas não é uma questão, imagina eu, só de resistência e nem só cultural. É uma questão que envolve a gestão como um todo. A gestão é muito complexa. Né? E aí tem fatores que trazem eficiência, mas as burocracias de se empreender num país como o nosso é muito difícil. Então ele tá sempre ali envolvido nisso, e eu acho que a maior realidade hoje é a seguinte: ele quer muito, sabe? Mas ele não tem como comprar. Não é nem preço financeiro, não é nem custo de dinheiro, porque transportadores e indústrias, felizmente, têm faturamentos monstruosos, mas é justamente uma questão de que parte do... Isso vai me dar mais um trabalho, e eu não tenho como ter mais um trabalho, seja ele qual for. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, como o Adilson falou rapidinho, até porque o tempo deve estar acabando. Eu fui vender para um transportador, uma reunião de negócios com ele tem 400 caminhões, tá? E eu cheguei lá e eu tive que esperá-lo, porque ele estava no pátio trocando o pneu, ajudando a trocar o pneu de uma das carretas que tinha que sair, porque naquele dia um dos borracheiros havia faltado e ele não podia largar a operação. 400 caminhões. Estava no pátio, sujo de graxa, trocando pneu de caminhão. Tá? Para tu ter noção de como a coisa é. Aí como é que eu vou levar um outro negócio para ele, por mais que talvez ajude a vida dele, mas é algo a mais para ele pensar no fim do dia. Então, acho que é mais nesse sentido assim. O Daniel, já que o Aster e o Adilson complicaram bastante, complica um pouco aí fala um pouco sobre a Evo, fala sobre a solução da Evo. Claro, prazer. Primeiro, vou falar rapidinho. A Evo, ela tem um transformador, digamos assim, que transforma água, que é a mesma água mineral que a gente bebe, em gás hidrogênio. Esse transformador, essa máquina, ela é pequenininha e vai acoplado junto no caminhão, no veículo de transporte. Tá? Você abastece ela com a água, conecta ela na energia da bateria do caminhão, ela vai consumir em torno de 4, 5 amperes no máximo, que é pouca coisa, e faz o processo de conversão da água para o gás. E esse gás é injetado na admissão de ar do caminhão ou do veículo de transporte, do motor. Enfim, ele entrando lá, ele otimiza a queima do diesel. A gente põe um pouquinho só de gás para otimizar a queima do diesel. Essa otimização faz com que o diesel, que hoje queima mais ou menos 69%, queime 100% na sua totalidade. Isso reduz custos operacionais de manutenção, como limpezas de catalisadores, troca de catalisadores, e faz com que a empresa utilize esses 31% para mover o veículo adiante, para levar ele adiante. Isso gera uma economia em dinheiro de combustível de no mínimo 5%. Tá? Hoje o diesel deve estar na média de R$6, aí você economiza 5% disso por litro, né, por quilômetro rodado, e você também tem um maior benefício para mim, que é a descarbonização do veículo. Porque como você queima 100% do diesel,
tudo que queima na totalidade não gera resíduo. Um dos resíduos é a fumaça, fuligem, material particulado. Então você faz uma queima total dele e o veículo passa a ser, nesse instante, carbono neutro. Ele passa a não poluir mais. Realmente a tecnologia, já acompanhei um pouco, é maravilhosa. Muito Vale legal. a pena conhecer. E a gente está falando aí, 60% do custo de logística vem de transporte, né? Vem associado a transporte. Qualquer 5% é coisa pra caramba, né? 5% de 60% é muita coisa, né? É muita coisa. Exatamente. Dá uma média aí de 10 centavos por quilômetro por litro de diesel aí. Perfeito. Deixa eu só até falar um pouco aqui agora, se for possível, desse nosso projeto para mudar um pouco, para ajudar a mudar um pouco essa... Não falo de cultura, né, especificamente, mas mudar a forma de como o mercado de logística entende a tecnologia. Nós, da CAT, tanto o Aster, o Daniel, eu e mais um grupo de empresários, juntos com a FETransesc, a Federação Catarinense de Transporte, juntos com também adicionando recentemente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós estamos desenvolvendo um movimento que chamamos movimento Log 4SC, né? Ou pode ser Log for Santa Catarina ou 4 de 4.0, que é a nossa bandeira, que é para ajudar as empresas, tanto a indústria, né, e as transportadoras a entenderem melhor a tecnologia para a logística. Explicando rapidamente o que é. Imagina, então, que nós temos aqui em Santa Catarina várias verticais da indústria, né? Indústria do agronegócio, indústria de fármacos, bebidas, metal mecânica, e cada uma tem necessidade diferente de tecnologias para a logística. Né? Se eu pegar de carne animal, por exemplo, precisa ter acompanhamento da temperatura, precisa questão de gestão de lotes, etc. Se eu pegar metal mecânica, entra para o just time, entra a questão da entrega de grandes pesos. Se a gente for para a indústria de bebidas, é uma outra tecnologia necessária. Então, o que vai ser feito nesse movimento? Nós vamos mapear para cada uma das verticais quais as principais tecnologias que consideramos necessárias para que se tenha pelo menos um alinhamento 4.0, tecnologia para logística. Em segundo momento, em paralelo, mas no segundo momento, também o mapeamento das empresas de transporte para saber quais tecnologias elas já utilizam, para que elas possam entender quais das verticais da indústria elas podem atender. Bom, eu tenho software, eu tenho gestão de entregas. Então você pode trabalhar com e-commerce, mas precisa mais dessa tecnologia que é o rastreamento do produto, roteirização. Então se eu investir nisso, eu posso trabalhar com esse mercado. Ou então, com o que você já possui, você pode trabalhar com outras verticais que você desconhece e não entende o porte, não sabe quanto que é investido em logística. Para a indústria, ela passa a conhecer e ter acesso a uma lista de empresas, de transportadoras, que já estão adequadas para transportar a mercadoria dela dentro de uma qualidade de logística com excelência. Então ela não precisa desenvolver um parceiro. Ela já sabe, eu tenho esse parceiro, mas eu posso contratar 4, 5, 6 diferentes. Que esse movimento me clarificou o que é. E, logicamente, para quem desenvolve tecnologia, nós vamos ficar acompanhando junto nessa discussão com essas outras duas, esses dois pilares principais, quais são as tecnologias que são necessárias para a indústria, quais são as tecnologias que são necessárias e que as transportadoras precisam ter, né? As indústrias também precisam ter algumas delas internamente, e nós vamos poder desenvolver produtos mais alinhados com as necessidades. Em vez de a gente ficar aqui simplesmente lançando nossos produtos novos e depois ver se o mercado aceita, então a gente vai trabalhar com o mercado informando isso para a gente, ou melhor, nós desenvolvendo isso junto com o mercado, né? Então esse é um movimento, né, que vai envolver diversas entidades e que a CAT está liderando nesse processo. Né? Então, aí sim, né, quando a transportadora for numa feira e ver uma tecnologia, se eu comprar essa tecnologia, eu vou poder entrar e passar a atender tal vertical de negócio. Se eu comprar essa outra, eu passo qual delas eu me interesso mais? Então eu sei o que eu vou comprar agora. Por quê? Porque esse movimento me clareou quais são as tecnologias que eu preciso ter dentro da minha empresa. Eu preciso ter WMS, eu preciso ter TMS, eu preciso ter previsão matemática, eu preciso cuidar
da questão de emissão de carbono, porque senão ela não vai ser considerada uma logística 4.0 ou 5.0, que a gente já entra no outro patamar. Então, isso tudo dá uma bela de uma clareada, e aí a gente consegue mudar um pouquinho a cultura. Então, em vez de eu brigar com o meu concorrente por 10% do mercado, quem sabe esse mercado aumenta por 20%, para 20%, Sim. E a gente tem uma comemoração em vez de uma briga, né? Espetacular, espetacular. Que legal. Para gente que gosta do assunto, né? A gente poderia ficar horas e horas aqui, né, André? Batendo papo. Acho que valeu bastante esse bate-papo aqui, viu? Valeu bastante. Foi muito rico, realmente, mesmo. Foi muito rico. A gente tentando ser o mais sintético possível aí, trouxe muita coisa bacana, né? Inovações que dentro da Expo Industrial a gente vai querer ver, né? André, pois assim, eu vou ser sincero para ti, tá, cara? Eu nem estava vislumbrando esses tipos de soluções para logística, não, né? Mas a gente percebe o quão as indústrias podem se beneficiar dessas soluções, né? Agora, eu fiquei aqui pensando sobre essas questões culturais, etc. Não, mas eu acho que primeiro o cara tem que passar por um treinamento, uma conscientização, para depois de comprar, entendeu? Talvez não raro, ou talvez por isso algumas feiras têm tido aí muito conteúdo. Perfeito. Porque, de fato, as pessoas precisam se conscientizar, precisam conhecer, né? O Adilson colocou ali a história lá do cara é caminhoneiro, ele comprou um caminhão, comprou o segundo caminhão, ele agora é um empresário, mas, cara, como é que tu vai botar conhecimento, tecnologia na cabeça desse cara? É muito complicado, né? É muito complicado. O Acer mesmo falou, né? Ele admite que é complicado, né? É complicado que as pessoas percebam isso, né? Mas, assim, cara, acho que são soluções que enriquecem plenamente não só a Expo Industrial, mas qualquer feira aí de soluções para a indústria. Com certeza, muito bem-vindas as soluções, muito bem-vindas. Com certeza. Eu não vou... Desculpa. Vai lá, Dilson. Eu não vou me estender, mas vou falar assim de um ponto que nós não vamos ter como abordar hoje, tá? Que é imprescindível, que é a valorização do motorista. Tá? Então, no Brasil, ele é totalmente desvalorizado e nós estamos com uma demanda enorme nas empresas para contratação de motoristas. Mas quem quer ser motorista hoje, que não fica em casa, não tem ruas boas, não tem onde dormir, Sim. Não tem onde parar e ainda é mal remunerado. Então, esse é um problema. Estradas perigosas, não só no sentido de infraestrutura, mas muitas delas perigosas por questões de violência. No Rio de Janeiro ninguém entra, por exemplo. Caminhoneiro não entra no Rio de Janeiro. Eu falo isso que eu sou de lá, né? Então é complicado. Você vai trazer o ponto, né, do ponto de vista do desafio que é usar a tecnologia, né, como o Daniel trouxe ali, a gente sabe da realidade que é complicada e é desafiador mesmo. E por isso que transformação digital, ela é uma jornada, né? A jornada de transformação digital que começa com a educação, com o conhecimento. O ponto não tem volta. Por mais que seja difícil, assim, tem que continuar andando para frente. Do contrário, a competitividade vai vir, seja de dentro do país ou seja de fora do país, e não tem volta. Queira ou não queira, não tem volta. Sim, é isso aí. Sim. Exatamente. E é um mundo que está sempre em constante evolução, né? Nós temos aí novas situações, novas demandas que nos obrigam sempre a estar evoluindo. Foi muito bacana conversar com vocês aqui hoje. Eu acho que para todo mundo foi uma experiência enriquecedora. Foi muito legal. Aprendi muito, tanto que poucas vezes eu atrapalhei a conversa porque eu estava aqui tomando nota de algumas informações que eu imaginei que ia ser assim mesmo. 2 monstros desse aí, né? Cara, eu fiquei surpreso positivamente. Monstros, eu acho que é o Daniel monstro. Imagina, se já é difícil para a gente entender, né? E até dizer assim, pô, realmente, será que funciona esse negócio? Que o cara vai pegar, transformar água e já vai na hora ali colocar. Imagina, então, né, para quem não vive de tecnologia como a gente. Então, esse cara tem um desafio enorme. Faz teste, né? Chega para o transportador, teste, dá o equipamento para ele lá. Tem que ser o Santo Tomé, tem que mostrar para ver. E realmente é uma tecnologia maravilhosa. Muito legal. Perfeito. Beleza, muito bacana. Realmente, a gente como a gente conversa, né, André?
parece que está evoluindo cada vez mais o bate-papo, cada dia que passa, cada vídeo que passa aqui vai agregando mais a nossa exposição. E vão surgindo novas ideias, novas possibilidades aí. Eu acho que tinha que abrir um com cada um desses caras aí, cara. Sabe? Eu acho que a dinâmica é boa, nós podemos fazer outros painéis aqui de SG, né, Daniel? De inteligência de dados junto com Aster e de dia a dia das empresas comigo também. Sim. Dá para fazer um ao vivo também lá no evento, né? Opa. Sim. Pois já me falaram isso aí, Daniel, o Aster, já me falaram de fazer alguns bate-papos lá. Me falaram sobre essa situação. Eu só teria que ver essa questão de recursos, de internet, né? Porque é ali na Expoville, né? Eu não sei como é que é. Eu tenho que contratar a internet, mas eu não sei como é que é a capacidade disso. Lá em São Paulo a gente fez o evento lá, a internet lá não ficou legal, não, cara. Assim, até para receber mensagem estava meio complicado. Então, geralmente internet em evento é um caos, né? Entendeu? Fazer o painel lá ao vivo mesmo, né? Eu pensei ao vivo. Os painéis já existem, inclusive tem dentro do evento PCP tem um painel sobre gestão de estoques. Legal. Específico de gestão de estoque. Tem um painel específico para isso. Até assim, são 10 painéis, na verdade, né? São 10 painéis no total, né? Um deles é a gestão de estoques. Bacana. Né? Mas, de repente, poderia até ampliar um pouco mais essa visão um pouco mais de soluções logísticas, alguma coisa assim. Não abranger só estoques, entendeu? Acho que poderia pensar um pouco sobre isso. Tá o desafio aí agora, né? Não, mas olha, para mim foi altamente enriquecedor. De repente, soluções 4.0 para logística, alguma coisa assim. Logística 4.0 é uma coisa que encaixa muito bem, vai muito bem com o Daniel, com o Aster, comigo e com todas as empresas que vendem tecnologia e que desenvolvem tecnologia para esse mudão aí da logística, com certeza. Sim, acho que poderíamos pensar nisso aí, gente. Poderíamos pensar nisso aí. Eu acho que cabe bem, até amplia só falar de gestão de estoques, né? Quer dizer, substitui essa por um tema um pouco mais amplo e mais atual, né? Uhum. A gente tem alguns meses aí, né, André, para a gente... Tem alguns meses para pensar sobre isso. Maturar e cada conversa que a gente tem está brotando mais ideia na cabeça do professor. Bastante. Aí. Toda hora eu mudo. Eu acho que até setembro vai ter muita coisa boa. Olha o quão bom é conversar com esses caras, com especialistas da área, porque a tua visão amplia, né? Cara, eu não conheço nada de logística, entendeu? Mas o quanto a tua visão amplia, entendeu? É muito bom, essas conversas são muito boas para essa ampliação de visão, né? E ainda mais com essa chegada das tecnologias, cara, meu. Eu tô vendo o André agora, a criancinha lá na ReHap, né? Que eu levo para a minha exposição? É aquela cara de espanto na hora que a criança entra, né? Gente, foi muito rico. Bem-vindo ao mundo da logística, André. Foi muito rico, Adilson. Foi muito bom trazer esses dois caras aí contigo aí. Pô. E vou agradecer ao Newton lá pela indicação de passar o bastão para você chamar os caras aí. Cara, foi muito bom. Nós somos parceiros, cara. E a gente adora esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa. E conta com a gente. Legal. Bacana. Vou encerrando a gravação, mas já passou de 1 hora. Uma boa noite a todos aí. Gente, abração para vocês. Brigadaço aí, viu? Todos. Joia. André, Aster, Daniel, Bastos, Barreto. Um abraço a todos vocês. Joia. Tchau.